Bem, isso aconteceu em junho de 2009. Após uma forte chuva, as pessoas em certas áreas do Japão deixaram suas casas em busca de peixes, sapos e girinos em todos os lugares. Campos, estradas, gramados, telhados estavam repletos dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas dentro e ao redor de seu caminhão. Aparentemente, ele parou para contá-las. Ninguém sabe ao certo de onde veio essa chuva bizarra, mas a teoria mais popular afirma que uma poderosa tromba d'água apanhou todas essas criaturas, carregando-as pela atmosfera superior e então jogando os animais sobre as pessoas abaixo. As nuvens de prateleiras parecem ter saído de um filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar quente e úmido é capturado por uma corrente ascendente de tempestade. Essas nuvens sinistras geralmente significam que uma tempestade está chegando. Nuvens arco-íris são de tirar o fôlego e aparecem no topo de nuvens fofas semelhantes a algodão após uma tempestade. As nuvens fofas são de baixa altitude. Elas geralmente flutuam a uma altura de cerca de 1.800 metros. Quando o vapor de água contido nelas se condensa, as gotículas resultantes agem como prismas. Esse fenômeno chama-se irisação. É a difração da luz que forma essas calotas multicoloridas sobre as nuvens. Nuvens Morning Glory, ou nuvens da Corriola, são extremamente raras. Elas parecem tubos enormes se estendendo pelo céu. Podem serpentear por mais de 950 quilômetros e formam-se a altitudes relativamente baixas. A maioria dos pesquisadores concorda que essas nuvens aparecem quando uma corrente de ar se espreme através da nuvem. Isso cria a aparência de rolo que caracteriza esse fenômeno. O ar frio na parte de trás da nuvem faz com que ela afunde. O melhor, mas não o único lugar para vê-las é o Golfo de Carpentaria, na Austrália. Se você decidir viajar para lá para ver este fenômeno, escolha um período entre o final de setembro e início de novembro. Era 2012. O céu ficou escuro e ameaçador, depois amarelo. Depois disso, bolas gelatinosas azuis começaram a cair no chão. Um homem do Reino Unido encontrou essas bolas ao ar livre durante uma tempestade de granizo. Ele estava indo em direção à sua garagem quando avistou algo excepcionalmente brilhante entre as pedras de granizo esbranquiçadas. Quando os pesquisadores examinaram essa chuva gelatinosa, descobriram que era formada por uma substância usada em fraldas ou em vasos com a função de absorver líquidos. Ainda não está claro se as bolas caíram do céu, ou talvez o derretimento do gelo tenha feito alguns cristais já existentes se expandirem em um piscar de olhos. Enormes protuberâncias brancas sobre sua cabeça são chamadas de nuvens mamatos. Elas podem fazer você pensar que o céu está caindo. A maioria das nuvens se forma quando o ar sobe para a atmosfera, mas não as nuvens mamatos. Elas aparecem quando o ar úmido e frio desce e se mistura com o ar seco. O resultado, nuvens únicas que parecem uma barra de flocos de arroz. A propósito, se você detectar esse fenômeno, o mau tempo está chegando. Socorro, mãe! Nuvens nacaradas coloridas ocorrem muito alto na atmosfera. Quero dizer, 2 vezes mais que a altitude de cruzeiro de um avião comercial. O ar nessas alturas é extremamente seco e frio. Os cristais de gelo nas nuvens nacaradas são muito menores do que aqueles que formam as nuvens mais comuns. Eles espalham a luz de uma maneira diferente, e isso dá às nuvens essa aparência de madrepérola. Uma chuva de sangue pode ser mais assustadora do que qualquer filme de terror, mas na realidade não há nada de estranho ou antinatural nesse fenômeno climático. As pessoas conhecem essas chuvas escarlates desde os tempos da Roma Antiga. Às vezes, ventos fortes levantam poeira vermelha para a atmosfera e a carregam para muito, muito longe, para outra galáxia. No final, essa poeira se mistura com as nuvens, dando cor à chuva. A propósito, a poeira das minas de carvão pode originar a chuva negra. O pólen é responsável pelas chuvas amarelas e alguns outros tipos de poeira podem tornar a água da chuva branca. Na Austrália, às vezes chove aranhas. Isso porque essas criaturas podem inflar. Essa é uma forma muito comum de viajar. Uma aranha sobe até o topo de uma árvore alta ou arbusto e tece vários fios de seda. Esses fios ajudam a aranha a ser carregada pelo vento. Não é fácil detectar o balão, mas às vezes, se o tempo estiver especialmente úmido e desagradável, ocorre um aumento de volume. E então, você não pode deixar de prestar atenção. Milhões de aranhas partem em uma jornada para encontrar outro lugar com melhores condições. Pode parecer que está nevando lá fora, mas não, são aranhas caindo no chão. Você já viu discos redondos enormes no céu? Provavelmente eram nuvens lenticulares. Elas geralmente se formam em lugares grandes e altos, como montanhas ou colinas, quando ventos fortes colidem com alguma barreira, criando uma onda de ar.
O ar meio que envolve o obstáculo, e quanto mais alta a barreira, mais frio se torna o ar que está subindo sobre ela. Em algum momento, a umidade que ele contém se transforma em gotas de água, formando essas nuvens incomuns. As nuvens lenticulares podem ter a aparência de ondas, de pizza ou até mesmo de uma pilha de panquecas. Delícia! Os tornados vulcânicos são possivelmente um dos fenômenos naturais mais terríveis. Quando um vulcão entra em erupção, ele expele pedras e cinzas em brasa para o alto. Quanto aos pedaços de lava sólida e gases quentes, esses viajam pela encosta do vulcão. Quando esse fluxo desce, alguns dos gases aprisionados começam a subir e girar em simultâneo. Eles são exprimidos pelo ar ao redor, o que os faz girar cada vez mais rápido. É assim que um tornado vulcânico nasce. Felizmente, esse fenômeno tem uma vida útil muito curta. Em 19 de março de 2018, os habitantes do Alabama tiveram que correr para salvar suas vidas. Caso contrário, teriam sido atingidos por enormes pedaços de gelo caindo do céu. Foi uma terrível tempestade de granizo que causou prejuízos no valor de milhões de dólares. Depois da tempestade, a área parecia sombria. Vitrines de lojas quebradas, para-brisas de carros quebrados, outdoors quebrados, buracos em telhados. Pelo menos, os pesquisadores ficaram entusiasmados quando encontraram uma pedra de granizo perto da cidade de Coleman. Esse monstro, do tamanho de uma bola de softball, tinha mais de 12 centímetros de diâmetro. Não é de se admirar que tenha estabelecido um novo recorde estadual. Os rolos de neve ocorrem quando uma rajada de vento decide fazer uma bola de neve. Ele começa a rolar um pouco de neve em uma área coberta de neve. Se fosse uma bola de neve real, eventualmente ficaria muito pesada para o vento a mover. Mas o centro dessa rosquinha é vazado. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e se espalha quando o rolo se forma. Isso o torna mais leve do que uma bola de neve de fato. E é por isso que consegue rolar por maiores distâncias. Infelizmente, você não pode simplesmente sair à procura de rosquinhas de neve. Este é um fenômeno raro porque as condições climáticas necessárias são muito precisas. Arco-íris lunares são muito mais raros do que o arco-íris. Eles são causados pelo luar e não pela luz solar direta, e ocorrem apenas quando a lua está quase cheia. Arco-íris lunares são escuros e frequentemente parecem ser brancos, mas é apenas uma ilusão. O olho humano simplesmente não é sensível o suficiente para captar todas as cores. Relâmpagos bola são pequenas esferas flutuantes de luz. Elas podem ser laranja, amarelas ou mesmo vermelhas. Às vezes, essas esferas descem do céu. Em outros casos, aparecem do nada, pairando vários metros acima do solo. Elas não emitem nenhum calor e produzem muito pouco som. Essas bolas podem ricochetear em objetos. Se encontrarem algo elétrico, como uma TV, geralmente desaparecem com um leve pop, deixando para trás um cheiro de enxofre. Mas também podem causar incêndios ou explodir. Os cientistas acreditam que os relâmpagos bola podem estar conectados com tempestades, mas não há nenhuma prova sólida ainda. O arco-íris branco é quase branco, azul claro por dentro e vermelho claro por fora. Você tem mais chances de ver um arco branco sobre o mar ou oceano frio quando o ar quente entra em contato com a água muito mais fria. Esse fenômeno também ocorre quando o sol está forte e a névoa é fina o suficiente para a luz passar. Os cabelos de Pelé são finos fios de lava. Eles parecem dourados e bonitos, mas nem pense em pegá-los. Sim, eles podem machucar. O vento às vezes pega pequenas gotas de lava vindas de vulcões ativos. Essas gotas são carregadas por quilômetros e são esticadas formando fios de vidro basáltico super finos. Alguns fios podem ter até 2 metros de comprimento. Em março de 2018, quem olhou para o céu no norte de Nevada viu uma das nuvens mais raras e bizarras de todos os tempos. Era uma nuvem em forma de ferradura. Esse vórtice acontece quando uma nuvem plana viaja sobre uma coluna de ar quente ascendente. Esse ar não apenas dá à nuvem sua forma impressionante, mas também adiciona algum giro ao seu movimento. Porém, é preciso ser rápido. As nuvens em ferradura são muito fugazes e geralmente duram apenas alguns minutos. As flores de gelo surgem no gelo jovem do Oceano Ártico ou no gelo de um lago fino. São cristais de gelo frágeis e delicados. Essas estruturas crescem durante as mudanças de temperatura. Elas retiram umidade da superfície do gelo e sobem, capturando bactérias e sal. Você também pode encontrar flores de gelo na Antártica. Mas onde quer que esses cristais cresçam, as pessoas infelizmente sabem muito pouco sobre eles. No entanto, são incrivelmente bonitos.